Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refletindo a Vida com Kátia Alberto. E hoje eu tenho uma convidada bastante especial para falar conosco sobre um assunto bem importante, sobre meditação, e Gisele Vidal, que vai nos contar um pouquinho da sua experiência, da sua prática, da sua mudança em relação à qualidade de vida, que é o que esse canal tanto traz, né, pensarmos um pouquinho na qualidade de vida. Gisele, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, fazendo parte dessa reflexão, e eu gostaria que você contasse para nós, né, sobre o mindfulness, sobre a meditação, um pouquinho da sua experiência, da sua relação com essa possibilidade tão importante e necessária. Bom, eu que agradeço, então, o convite. E a minha história, na verdade, né, com meditação, de modo geral, começou há muito, muito tempo. Então, eu sempre gostei muito, né, dessa parte até de yoga mesmo, meditação. Mas o mindfulness entrou mesmo na minha vida, foi por volta de 2016, né? Então, eu estava na Inglaterra, passei por um período, assim, bem turbulento, né, de trabalho. E lá é muito interessante porque as práticas de mindfulness, elas são utilizadas, né, até dentro do serviço público de saúde. Então, eu acabei chegando dentro dessas práticas, eu acho que a gente vai explicar até, né, depois um pouquinho o que é, através disso. Então, foi nesse momento mesmo, então, né, de estresse no trabalho, de muitas mudanças de vida, né, por uma mudança de país. Então, essas técnicas me ajudaram muito no sentido, assim, de lidar mesmo, né, com toda essa situação, com todo o estresse. E aí, a partir disso, eu acabei me apaixonando, né, percebendo muitos dos benefícios em mim, né, que estão sempre ou relacionados mais a aumento de foco, né, a autorregulação das emoções. Então, foi a partir disso daí, né, aplicando em mim mesma, né, que acabei começando e depois estudando sobre o tema, né, me tornando também uma instrutora aí da técnica. Perfeito, Gisele. Então, depois até no final eu gostaria que você deixasse para nós os canais que as pessoas possam, né, te procurar, te contatar para saber um pouco mais, para entenderem um pouco, né, um pouco mais da técnica. Mas hoje, os benefícios que ela traz, qual é a possibilidade, como praticar, como fazer? Porque às vezes a gente pensa, né, meditação, parece uma coisa tão distante, uma coisa tão difícil. Quais as dicas que você traria para nós hoje, assim, de uma forma prática, para que nós pudéssemos pensar aí, né, na possibilidade de começarmos, para quem não pratica, para quem pratica, obviamente, isso já, né, já vai estar bem claro, e pode procurar a Gisele para maiores informações, mas para quem ainda não pratica, como fazer? Sim, bom, o que eu acho muito importante, então, assim, tem diversas, né, formas de se meditar, né, primeiramente. E aí, essa técnica específica que é mindfulness, né, eu até vou falar um minutinho o que é, porque, de repente, né, pode ter muita gente que não sabe, né? Então, essa parte de mindfulness, o que é? Essa ideia de aprender, né, e, na verdade, né, estimular essa atenção ao momento presente. Então, sem tentar fugir, nem brigar do que está acontecendo, porque muitas vezes o que acontece, boa parte do nosso tempo, né, a gente realmente está nessa projeção do futuro, ou até remoendo o que aconteceu no passado. Então, esse conjunto, vamos dizer assim, né, de técnicas, habilidades, ele nos ajuda a vivenciar o presente, né, de uma maneira mais por inteira, né? Então, é isso que mindfulness faz. E aí, sobre as práticas, né, é um tipo... E aí, a gente pode chamar de meditação, mas mais do que meditação, né, muita gente tem a ideia, né, que meditação é algo também assim, né, que é de olhos fechados, naquela posição de lótus, né, enfim. E não é tão bem assim, né? Pelo menos, né, nessa técnica, a ideia é que sim, então existem certas intervenções de olhos fechados, né? Mas também tem muitas práticas que podem ser feitas enquanto a vida acontece.
Então, por exemplo, é uma caminhada com atenção plena, onde você está realmente, né, percebendo o seu corpo, percebendo os movimentos. É, por exemplo, durante uma refeição, conseguir se concentrar mesmo, né, no alimento, então, né, na cor do alimento, na textura. Então, existem várias formas, né, que não... Então, ela acaba sendo, assim, vou chamar de uma meditação até da vida real, né? Então, quando a gente está falando aqui, também é um momento, né? Quando a gente está tendo uma conversa com alguém. E, de maneira geral, quando a gente fala das práticas, existem várias formas de se começar. Então, uma delas que eu falo que é até mais simples, assim, hoje em dia nós temos muitos aplicativos, né? Eu tenho também até dentro de um deles, que é o Insight Timer, eu tenho ali, né, algumas práticas, então tem algumas práticas guiadas, né? Essa é uma forma de começar mesmo, mas existem programas, então, de treinamentos, então, programas de 8 semanas, onde é feita uma intervenção mais profunda, porque a ideia, né, desse tipo de prática é que depois, enfim, a pessoa que aprenda a fazer aquilo possa levar no dia a dia mesmo e continuar praticando, porque é algo também assim que, né, até não termina, né? É algo que sempre pode ser evoluído. E aí, quanto às práticas específicas, né? O que essas práticas fazem? Então, elas fazem ou trazem essa atenção mesmo para o corpo, aprender a olhar, a sentir, né, todas essas sensações corporais, a avaliar como estão seus pensamentos. E tem muito mito que meditação, às vezes, tem essa ideia de, eu preciso esvaziar todos os pensamentos da minha mente. Não é bem assim, não. Então, eu tenho muito essa ideia de observar os pensamentos, né? Aprender a lidar com esses pensamentos, seja através, né, do não julgamento, da aceitação, até um olhar de principiante mesmo, né? Sobre as coisas os pensamentos que estão aí acontecendo. Legal, perfeito, né? Nesse mundo tão agitado, tão corrido, que nós não temos tempo, né, para refletirmos, para entrarmos em contato conosco, é uma técnica muito necessária e muito importante. Para quem está nos assistindo agora, né, e quisesse fazer um exercício, né, de alguns segundos, qual seria a dica, né? Uma técnica única para a gente pensar um pouquinho, né, começarmos a pensar um pouco sobre isso. Uhum. Eu acho que a gente pode fazer um exercício, ele se chama stop. Ele demora uns 2 minutinhos, mais ou menos, mas eu acho que ele mostra de uma forma geral essa ideia e até ilustra essa ideia, né? Do que a gente pode prestar atenção. Então, acho que a gente pode fazer, Kátia, se você... Legal, legal. A gente pode fazer agora mesmo, né? Ao vivo aí, né? Para quem está assistindo aí depois, tá? No vídeo. Então, o que eu vou convidar, né? Quem estiver assistindo a gente, então, para se sentar, então, de uma forma, né, confortável também, né? Deixar a coluna um pouco mais ereta. Se for conveniente, até fechar os olhos um pouquinho também, nesse momento. Então, aí, percebendo mesmo todo o seu corpo nesse momento. Então, percebendo os seus pés, percebendo a cadeira, os pontos que você toca, percebendo o seu corpo de uma só vez. E essa técnica, ela se chama stop, na verdade. E ela é feita de algumas etapas. Então, a primeira delas é o S mesmo, de parar. Então, é simplesmente por um momento parar. Então, parar o que você está fazendo e simplesmente se aquietar por um instante. A próxima etapa é o T, de take a breath, né, que em inglês significa, então, tomar algumas respirações. Então, é um momento, então, para respirar de maneira bem profunda. Então, sentindo mesmo o ar entrando pelas narinas, preenchendo todo o corpo, acompanhando a saída do ar.
Então, é simplesmente respirar nesse momento. Então, tomar algumas respirações. Então, nós paramos, tomamos algumas respirações. E agora nós vamos para a letra O, então, que é de observar. E como a gente fez no início, observar, então, o seu corpo todo nesse momento. Como você está sentado ou sentada. Percebendo-se na cadeira, no seu ambiente. Notando até se existem sons ou não à sua volta. Se observando, observando os pensamentos. E sem se conectar com os pensamentos, apenas observando o que existe aí neste momento. Lembrando que não é necessário mudar nada por agora. Então, depois de pararmos, tomarmos algumas respirações, observamos, então, o tom do nosso corpo. Então, a gente vai para a próxima letra, que é o P, então, em inglês, proceed, em português é o prosseguir, então. Então, bem calmamente, quando você estiver preparado, preparada. Então, voltamos, então, de forma mais conectada, então, com o presente, com o nosso corpo e com os nossos pensamentos. Perfeito. Acho que é interessante, né, quando a gente pensa no vídeo, e aqui nesse formato, né, no YouTube, a gente precisa ter vídeos muito curtos, né, e parar um pouquinho para pensar nesse momento, né, mesmo sendo um pouco longo, o vídeo de hoje, com certeza, eu peço desculpa para quem já está acostumado com meus vídeos, vai ficar um pouquinho mais longo, mas a ideia é que a gente consiga fazer esse exercício, né, desse relaxamento, dessa desconexão por algum momento, né, mesmo estando ainda conectados, mas essa necessidade de pausa, né? Essa necessidade. E uma última pergunta, Gisele, para a gente finalizar. Qual o tempo, né? Para quem está começando? Então, hoje, né, está sendo bem voltado para quem está começando a pensar no mindfulness, né? Nessa técnica de meditação. Quanto tempo para começar? Eu, por exemplo, né, tive dificuldade para aderir, né? Então, como que eu faço para ir aderindo isso no meu dia a dia, começando com um tempo menor? É bem isso mesmo, Kátia. A ideia é começar mesmo, né, com muita tranquilidade, com pequenas intervenções. Então, os exercícios, assim, iniciais são assim mesmo, né, de 2, 3 minutinhos, né, ou de 8. Então, é com calma, e eu diria que é muito mais que o tempo, né, é a qualidade de entrega, né, nesse exercício. E, principalmente, quando a gente fala de mindfulness, essa ideia de, né, de não brigar, e de não ter, e de ter até essa mente mesmo de iniciante mesmo, né, nesse sentido. Durante toda a prática, mesmo as pessoas mais experientes, a ideia é que a gente trabalhe esse do iniciar. Então, é sentar e simplesmente, dentro daquela sua prática de hoje, perceber como é que ela, né, como é que ela foi. E isso é muito gentil, né, nesse sentido, até de quanto tempo que você precisa, né, como que funciona para você, mas normalmente é assim. Então, exercícios mais curtos, de 2, 3 minutinhos, 5, né, e depois, com o tempo, pode ser alongado, né, essas práticas. E pensar nessa ideia também das práticas formais e informais, como eu falei, as práticas formais é quando realmente se senta, né, para que o exercício seja feito. Mas as informais são todas essas, né? Nós temos vários momentos por dia, seja para tomar um café com calma, seja para olhar pela janela, seja para comer alguma coisa que você gosta, né, com atenção. Então, nesse momento, você está também praticando. Perfeito. Então, né, fica aí o nosso convite, né, Gisele Vidal, e Refletindo a Vida,
para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir, entrar em contato, parar, fazer pequenas paradas por dia, né, Gisele, né, pequenas paradas para que a gente consiga ter essa reflexão, e consideravelmente é um exercício e uma possibilidade de muita melhoria, né, de muita qualidade de vida. Temos essas pequenas paradas por dia. Quem quiser te encontrar, quais os seus contatos para a gente deixar aí para o pessoal? Claro, então eu tenho, né, meu canal no Instagram, então é _ Gisele Vidal, né, eu também estou no LinkedIn, né, tenho o meu podcast e o meu site também, que lá tem mais informações, né, do meu trabalho, que é o www.giselevidal.com, né, e espero também que esse momento, né, seja um momento mesmo de pausa, de reflexão, né, e que possamos também aproveitar, né, melhor o momento presente. Perfeito, Gisele, muito obrigada, um forte abraço, e pessoal que está assistindo, obrigada por chegar até aqui, e seja sempre muito bem-vindo nesse espaço. Obrigada, Gisele. Imagina, obrigada, tchau, tchau.